Curso de intervenção precoce na educação infantil para crianças com necessidade especial. Eu sou a professora Angélica e vou ministrar esse curso para vocês de forma gratuita. Parte de introdução à intervenção precoce na educação infantil. A intervenção precoce é um conjunto de serviços, estratégias e apoio destinado à criança desde o nascimento até os 6 anos de idade, que têm ou estão em risco de desenvolver atraso no desenvolvimento ou nas necessidades especiais. São aquelas crianças que nós vemos que ela não acompanha o desenvolvimento das demais crianças. O objetivo principal da intervenção precoce é identificar e abordar precocemente as necessidades das crianças, proporcionando-lhes suporte necessário para alcançar seu potencial máximo no desenvolvimento. Porque quanto mais precoce for a identificação e começar o apoio de terapias para crianças, melhor é a chance de desenvolvimento delas. Essa abordagem ela reconhece a importância crucial dos primeiros anos de vida na formação do desenvolvimento infantil e ela visa promover o bem-estar geral, o crescimento, a aprendizagem e a participação ativa em suas famílias e comunidades. A intervenção precoce é geralmente multidisciplinar. Ela envolve uma equipe de profissionais, começando desde a escola, como profissional da área da saúde, TO, fono e outras equipes que possa abranger e adaptar as necessidades da criança e da família. É importante frisar aqui que nessa intervenção a família ela necessita de total apoio nessa parte, porque é uma criança nova, ela vai ter que aprender a lidar com desafios novos, então a gente precisa acolher essa família também nesse processo tão difícil que é para ela. Papel do professor: a observação e avaliação. O professor ele deve ser habilidoso em observar o desenvolvimento de cada criança de forma individualizada. Ele tem que ter um olhar ali especial para cada criança, para cada suas necessidades, o tempo de desenvolvimento e o que aquela criança consegue ou não fazer, quais são as suas habilidades ou não que ela tem, para que aí possa estar identificando possíveis sinais de atrasos, de necessidades especiais. Isso pode envolver a utilização de instrumento de avaliação adequado para acompanhar esse processo de cada criança. O planejamento e implementação das intervenções. Com base nas observações e das avaliações que o professor faz, ele deve desenvolver os planos de intervenções individual, porque cada criança tem a sua necessidade individual, não dá para ser coletivo. E tem que atender às necessidades específicas daquela criança, as habilidades que aquela criança precisa desenvolver. Isso pode incluir planejamento de atividades educativas, terapêuticas, adaptadas às habilidades e também ao interesse da criança, dependendo a necessidade especial daquela criança, elas têm habilidades e interesses em áreas distintas do que as outras demais. Colaboração com os profissionais e a família. O professor ele deve trabalhar em parceria com tanto a equipe que vai atender essa criança, como os terapeutas, assistentes sociais, uh, o fono, físio, TO, como também essa a família e a criança, trabalhar em comunidade
pois assim vai saber o desenvolvimento daquelas crianças, como que ela está desenvolvendo dentro da escola, como ela está desenvolvendo dentro da família e dentro da terapia, e aí pode auxiliar na promoção de recurso, desenvolvimento e do bem-estar da criança, em casa também para auxiliar a família. A criação de um ambiente inclusivo. O professor, ele é o papel fundamental, crucial na vida daquela criança. E ele tem que desenvolver um ambiente incluso e acolhedor, onde todas as crianças elas se sintam valorizadas, apoiadas em sua jornada de desenvolvimentos. E isso vai ter atividade como adaptação de currículo, adaptação de material, se for necessário, adaptação de espaços, atender às necessidades individuais daquela criança para que ela se sinta incluso. Isso é a verdadeira inclusão dentro da sala de aula. Eu ver qual que é a necessidade do meu aluno e garantir que ele tem essas necessidades garantidas dentro da escola. O professor tem que ser um advogado e um defensor aqui, por isso que eu coloquei advocacia e defesa. Ele deve ser um defensor ativo das necessidades dessa criança. Ele deve trabalhar para garantir que ele receba todos os apoios, chamar a família para conversar, fazer reunião com as equipes, ver se todos os direitos dessa criança tá sendo atendidos e lutar pelos direitos dessas crianças, que temos leis específicas que eu vou abordar um pouquinho mais para frente. Utilização de instrumento de avaliação adequado para acompanhar o progresso da criança. A escala de desenvolvimento é uma das ferramentas que trabalha para ver o desenvolvimento em várias áreas, como a motricidade, a linguagem, a comunicação e a socialização. Aqui eu coloquei a escala de desenvolvimento de Denver como um exemplo, tá? Mas existe outras escalas de desenvolvimento de criança. Avaliação funcional. O foco principal é a observação do comportamento da criança em diversos contextos dentro da escola, os contextos naturais, para você identificar quais são as habilidades, as necessidades, você poder fazer um checklist de tudo que a criança sabe fazer, de tudo que ela não consegue desenvolver e de tudo que ela necessita ser trabalhado para ela ter uma escala, um desenvolvimento maior nas habilidades que ela necessita atingir para aquela faixa etária. Então, aqui a gente pode usar a escala de observação para observar as habilidades, comunicação, as brincadeiras, o autocuidado, como que é o desenvolvimento da criança em todas as áreas dentro da escola. Aqui a gente vai ter a avaliação de comunicação. Tem um instrumento que ele é destinado para avaliar a comunicação da criança, porque cada faixa etária, a criança espera-se que ela atinja uma quantidade de palavras, se ela se expressa verbalmente, se ela se expressa através de gestos, se ela consegue se fazer entender as suas necessidades. E aqui eu coloquei o sistema de comunicação pré-linguística, tá? E o perfil de linguagem precoce também, que são dois instrumentos bem legais para fazer essa avaliação. A avaliação sensorial são ferramentas que vai ajudar a ver e identificar quais são as respostas sensoriais das crianças ao ambiente e ver quais são as suas sensibilidades e as suas dificuldades sensoriais. Aqui eu coloquei os exemplos, o perfil sensorial infantil e a lista de verificação de sensibilidade sensorial de Dan, que são duas listas perfeitas para fazer essas habilidades, aqui essas verificações, avaliações. Aqui também a gente tem a avaliação psicomotora, que são instrumentos destinados para avaliar o desenvolvimento motor e as habilidades psicomotoras. Aqui eu coloquei como exemplo o desenvolvimento motor de Peabody
e a escala de avaliação de desenvolvimento e coordenação de destreza, também são instrumentos ótimos para auxiliar o professor dentro da sala de aula. Defesa pelos direitos das crianças. Essa defesa, que eu vou voltar a enfatizar ela, é a responsabilidade fundamental de todos os profissionais envolvidos com aquelas crianças dentro da escola para aquela intervenção precoce, incluindo os professores. E aqui a gente vai ver algumas maneiras dos professores ver os direitos de lutar pelas crianças com deficiências. Eu peguei abordagem de leis, começando pela Constituição Federal. Lá, mas aqui, a conscientização pela educação é uma maneira também de lutar e defender os direitos das crianças com deficiência, é uma responsabilidade fundamental de todos os profissionais envolvidos. Aqui no Brasil, existem várias leis normativas que garantem os direitos das crianças com deficiências, tá? Vamos ver uma que eu falei agora da Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, lá no artigo 227, ela estabelece que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, o lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, liberdade, convivência familiar, comunitária. Então, aqui eu tenho que garantir o direito dela à vida, à saúde e à educação. Então, é os direitos dela de ter uma educação de qualidade adaptada às necessidades dela. Depois aqui eu coloquei o ECA, o Estatuto da Criança da Adolescente, que ele assegura os direitos de todas as crianças e adolescentes com deficiência. Ele estabelece o direito de uma educação inclusiva, o direito à saúde, à assistência social, à proteção de todas as formas de violência, discriminação e negligência contra essa criança. Viu que eles vão se complementando ali. O próxima lei que eu peguei foi a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, de pessoas com deficiências. Essa lei ela é uma lei de 2015 e ela é uma lei brasileira, tá? E ela reforça os direitos e garantias das pessoas com deficiências em diversos aspectos da vida, incluindo na educação, no trabalho, na acessibilidade à saúde e assistências, entre outros. Elas estabelecem princípios de oportunidade, discriminação e respeito, dignidade e autonomia dessas pessoas com deficiências. Depois a gente vai ter o PNE, que é o Plano Nacional da Educação, o de 2014. Ele já estabeleceu as diretrizes e metas para a política educacional brasileira, incluindo a garantia de acesso e permanência e participação de todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiência dentro da educação básica e até no ensino superior. Muito legal essas leis que foram, as metas que foram implementadas aqui. Depois a gente vai ter as normativas também, porque além das leis, existem as leis federais e existem as normativas específicas relacionadas à educação especial, como o PNE, o Plano Nacional de Educação Especial de 2008, e ele oferece as garantias de inclusão dos estudantes com deficiência e também foi incluso os transtornos globais no desenvolvimento e altas habilidades de superdotação nas escolas regulares. A gente não tem que ver as crianças com necessidades especiais só aquelas que estão abaixo no desenvolvimento. As que estão acima do desenvolvimento também são vistas como necessidades especiais, ok? Essas leis elas visam garantir a proteção e a integração da criança com deficiência, promovendo a sua inclusão social, educacional e cultural, e assegurando o respeito aos direitos fundamentais dessas crianças. Aqui também eu coloquei a importância da intervenção precoce dentro da educação infantil, que ela vai dizer sobre o bem-estar com as necessidades especiais e as razões pelas quais a intervenção precoce ela é tão importante.
Maximizar o potencial do desenvolvimento. Durante os primeiros anos de vida, o cérebro ele está no estágio crítico de desenvolvimento. Então, você fazer a intervenção precocemente permite aproveitar o máximo da plasticidade cerebral, facilitando a aquisição de novas habilidades, minimizando os impactos possíveis atrasos e deficiências. Aqui a gente também vai ter a redução de desigualdades. A intervenção precoce, ela ajuda a reduzir as disparidades no desenvolvimento infantil. Ela oferece o suporte adicional às crianças que podem enfrentar desafios devido a deficiências e outros fatores de risco. A promoção e a inclusão social. Ao receber o apoio desde cedo, as crianças com necessidades especiais, elas têm mais oportunidade de participar plenamente das atividades funcionais, educacionais, recreativas, promovendo a inclusão e integração na comunidade. A prevenção dos problemas futuros. Intervir precocemente pode ajudar a prevenir e a mitigar os problemas do desenvolvimento mais graves no futuro. Ao abordar os desafios precocemente, é possível você implementar estratégias eficazes para promover o desenvolvimento e progresso e superar os obstáculos. Apoio da família. A intervenção precoce não se limita apenas à criança, como eu falei anteriormente, mas também oferecer um suporte às suas famílias. Ao receber as orientações, recursos, serviços de qualidade, as famílias se sentem capacitadas para apoiar os seus filhos nos desenvolvimentos e lidar com os desafios que podem vir a surgir. E os desafios não são poucos, gente, são muitos desafios. E é muito difícil. Quantas áreas do desenvolvimento pode ser abordada na intervenção precoce? Ela geralmente inclui o desenvolvimento motor, que são as habilidades motoras grossas, como sentar, engatinhar e andar, as habilidades motoras finas, como segurar objetos, manipular utensílio. Os desenvolvimentos cognitivos são as habilidades cognitivas, como atenção, percepção, memória, raciocínio e resolução de problemas. Ao desenvolvimento de linguagem e comunicação, compreensão e expressão verbal e não verbal, incluindo habilidade de fala, vocabulário, compreensão e interação social, o desenvolvimento socioemocional, habilidades sociais, emocionais e comportamentais, incluindo interações sociais e regulações emocionais, empatia e autoestima, e o desenvolvimento autônomo e autocuidados, as habilidades de autocuidado, como alimentação, higiene pessoal, vestir e independência funcional das suas atividades diárias. Ao abordar essas áreas de desenvolvimento de formas integradas e holísticas, a intervenção precoce na educação infantil, ela pode proporcionar uma base sólida para o crescimento e sucesso contínuo das necessidades das crianças. Eu preparei essa aula introdutória para vocês sobre educação especial, porque é uma área de bastante dificuldade, principalmente de professores e futuros professores, porque é uma demanda muito crescente de inclusão dentro da sala de aula. Antigamente era um, dois por escola, hoje a gente vê três por salas. E saber lidar com essas inclusões é muito importante. E o professor está preparado para isso, a família está preparada para essas dificuldades, é muito importante para a vida deles. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilha com os amigos, deixa bastante likes, que se eu ver que tá engajado, eu vou fazer novos vídeos continuando esse curso. E para quem se vê todos os módulos, que vai ser 5 módulos, ganham certificados ali de 10 horas para ajudar em horas complementares ou também para colocar no currículo. Gente, agradeço a atenção. Um beijo, muito obrigada. Até a próxima.